Bom, a gente tinha uma questão das apostas aqui, mas eu sei que você tá com Não, horário. vambora, Vamos vai deixar lá. pra parte 2? Não, então ele pode dar um resumo. palhinha. Ele pode falar sobre a regulamentação da situação, né? E sobre essa CPI, se você é a favor, se você é contra, e o que você conversou lá no Flamengo, lá com os jogadores. Primeiro minha opinião pessoal sobre isso, tá? Mas eu já digo que a minha opinião pessoal não vale de nada, porque a história já atropelou a minha opinião pessoal. Eu não gosto de apostas no esporte em geral, e muito menos no futebol. E eu vou dar o exemplo do porquê eu não gosto. Se a gente não falasse, se naquele campeonato que o Flamengo perdeu pro Palmeiras, com aquela entregada do Andrés, Sim. as apostas estivessem tão vivas como estão hoje, você iria dizer que ele entregou Deu green. por causa de uma aposta. Né? Como eu já ouvi dizerem que o Santos tirou a mão na Supercopa. Foi. Mas o problema é que quando a aposta entra no universo do futebol, ela entra na cabeça do torcedor. E isso faz muito mal ao esporte, né? O torcedor que aposta, muitas vezes, ele apostou num resultado de 2-0. Na hora que dá 2-0, ele para de torcer pro clube dele. Porque ele fala, pô, se fizer mais eu perco a minha aposta. Ou seja, a aposta passa a ser mais importante do que o esporte. Corte rápido, pano rápido para isso do que eu penso. Fomos atropelados pela história. A história mostra que o futebol no mundo hoje sobrevive, de certa maneira, com receitas das apostas. E é no mundo, não é só no Brasil. É possível isso aqui ser uma ilha? Não, não é possível. Então, a partir do momento que as apostas já entraram no futebol como elemento de receita importante para os clubes, vamos regulamentar as apostas. Eu, particularmente, receio que lá na frente, como aconteceu com o bingo, a gente volte atrás. Os próprios atletas queiram voltar atrás no que há hoje. Mas não há como hoje voltar atrás. Então, nós temos que regulamentar as apostas. Regulamentando as apostas, a gente... foi o que eu levei ao governo, embora eu tenha sido líder da oposição, né? Fui líder do governo Bolsonaro, mas esse é um tema que nos une. O próprio Mansur, que escreveu a lei da SAF hoje, é assessor executivo do Ministério da Fazenda. Busquei conversar com ele para dizer, não sou puro em relação à aposta, não é purismo. Minha preocupação não é aposta, e foi isso que eu disse para os atletas lá no Flamengo. Minha preocupação não é aposta. Minha preocupação é a manipulação de resultado e os instrumentos de fiscalização que o governo vai ter para evitar que isso aconteça. E os instrumentos de punição que tem que ser severos, sim, aos atletas, porque ele tem que responder esportivamente, ele tem que responder civilmente, porque o contrato dele, principalmente o de imagem, prevê que ele não pode agir contra o clube. No caso, manipulação, ele está agindo, seja qual for, de cartão amarelo, de bandeirinha, de córner, do que for, ele está agindo contra o clube, né? E tem que ter a responsabilidade criminal. O problema é que no nosso país, a gente sabe que a responsabilidade criminal sempre é atenuada. E aí vem a reincidência, né, do crime, né, e o ambiente criminoso se instala. E essa é a minha preocupação, e que o governo tenha recursos arrecadados, já que vai tributar, para montar uma força-tarefa que possa acompanhar, não só como acontece nos Estados Unidos, né, quando há um volume estranho em determinado resultado, e possa agir rápido junto com a polícia e com o Ministério Público para coibir, não depois da porta arrombada, porque isso traz um prejuízo para o esporte. O que a gente viu de manipulação é um prejuízo ao torcedor, ao torcedor puro, aquele que torce pelo seu time, que não está interessado em aposta, né? O que aconteceu na Série B, né, maculou a Série B. Né? E a gente deve discutir lá no Congresso se a aposta deve ser só a positiva, como eles chamam, que é de resultado do placar, ou se o cara vai ficar apostando em córnea, em coisas que não tem nada a ver com o esporte, porra, em cartão amarelo, etc. E qual a responsabilidade? E principalmente há uma preocupação na participação dos atletas como garotos propagandas de casa de aposta. Quero deixar claro, não é, na maioria das vezes, a casa de aposta que frauda. Ela é vítima na maioria das vezes. Mas o ambiente permite, né, que esses atravessadores cheguem nos atletas, cheguem na arbitragem, e isso não é só no país, no Brasil, isso é no mundo inteiro. Né? Então, quando um atleta ele é o garoto propaganda da casa de aposta, só isso já causa uma... O atleta tem que se preocupar com a imagem. Também isso eu disse
na reunião que eu tive com os atletas, né, para falar. O Flamengo foi pioneiro nisso. Nenhum clube fez o que o Flamengo fez, que é levar um especialista para falar sobre a questão das apostas, de conscientização. O caminho mínimo que a gente tem que ter é fiscalização e conscientização. Se a gente não tiver esses dois instrumentos, azar do futebol. Escreva o que eu estou dizendo. Senador, a Duda já fez assim pra gente, ó. Já deu a nossa hora, infelizmente. A gente quer agradecer demais a sua participação. Já convida para uma parte 2, evidentemente. Dava pra gente seguir com certeza bastante tempo. Pra gente fechar, a gente tem o nosso quadro final de perguntas e respostas Opa, rápidas. É o ping-pong, roda a vinheta bem rapidinho. Vamos lá, produção. Vai, Tulhão. Eu começo? Por favor. Você é muito generoso. Eu vou deixar hoje você começar, vai. Essa é muito fácil, né? Muito fácil. Zico ou Gabigol? Zico. Desculpa o Gabigol, mas Zico tá em outro patamar. Ser senador ou vice-presidente do Flamengo? Putz, eu já cumpri a minha missão como vice-presidente do Flamengo, então agora é ser senador. Clube do Rio. Clube... Do Rio. Do Rio, né? Do Rio. É clube associativo ou SAF? Isso é meio... SAF. Ó. Rio ou Brasília? Rio, claro. Oh. Arrascaeta ou Pet? Essa é difícil. Pô, essa é difícil. Meu amigo Pet vai ficar chateado, mas e ele assiste, hein? Ele assiste a gente. Viu só, Pet? Aí, ó. Tá vendo? Problemático isso aí. Bandeira ou Landim? Vai me botar no meio da política? Bandeira, meu amigo, me desculpe, reconheço o trabalho que fez, mas Landim, com certeza. Bandeira que foi o nosso convidado na semana passada, edição imperdível, depois assista. Agora notas de 0 a 10, rapidinho. Marcos Braz. 7. SAFs no Brasil. 7. Apostas online. 5. Romário. 11. 10. Sampaoli. 7. Atual elenco do Flamengo. 7. Legal. Deixa o recado então pra nação rubro-negra e muito obrigado, viu? Seremos campeões. Aí, recado bom. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.